Boa noite, tudo bem? Meu nome é Gabriel Henrique da Silva Minelli, portador da RA 090459002, e hoje vou estar passando pela minha atividade prática orientada da disciplina de estrutura e classificação de dados, ok? No caso, mais voltada para o armazenamento de dados em formato digital. Como a gente foi abordado na disciplina, vou estar mostrando os algoritmos que a gente nos foi passado e fomos trabalhados e como alguns funcionam, exemplos na própria linguagem em C, e eu vou mostrar um na prática, rodar um código e os vetores que eles passam até chegar no resultado final do nosso array, ok? O primeiro que eu abordei foi o Bubble Sort, ordenação por bolha, onde o algoritmo percorre diversas vezes o vetor, comparando pares de elementos, até chegar no maior elemento que borbulha até o fim de cada passagem, né? É simples de implementar, mas é ineficiente para grandes volumes de dados, ok? Tem um exemplozinho na linguagem C. E é isso. Selection Sort, ordenação por seleção. E seleciona repetidamente o menor ou maior elemento da parte não ordenada e o coloca na posição correta. O primeiro passo é encontrar o menor elemento do vetor, trocar com o primeiro e repita o processo para os demais elementos, até chegar na ordem que a gente precisa. E outro exemplozinho em linguagem C. Insertion Sort, ordenação por inserção. Constrói uma parte ordenada do vetor inserindo elementos um a um na proposição correta. Comece do segundo elemento, compare com os anteriores e insira na posição correta, ok? Um exemplozinho em C. Merge Sort, ordenação por intercalação. Segue a abordagem dividir para conquistar. Divide o vetor em subvetores até que cada um tenha um elemento, depois os intercala ordenadamente. Então ele pode dividir a ordem que ele precisa do algoritmo em mais de um para depois juntar e ter o resultado, ok? Um exemplozinho em C. E vamos para o próximo. Quicksort, ordenação rápida. Outro algoritmo de dividir para conquistar. Ok? Escolhe um pivô, coloca os menores à esquerda e os maiores à direita. Então, eles também separa em dois vetores. Ok? Escolhe um pivô, particione o vetor em dois subvetores menores e maiores que o pivô. Aplique o processo aos subvetores até chegar no resultado esperado. Por último, Shell Sort, que é uma melhoria do Insertion Sort. Ele compara elementos distantes primeiro, usando uma sequência de gaps, e depois reduz os gaps até chegar à ordenação passo a passo, ok? E um exemplozinho em linguagem C. Agora eu vou mostrar o algoritmo que eu peguei de exemplo, ok? Para ser apresentado. No caso, eu peguei o Bubble Sort, que é o algoritmo de bolha, que eu vou ler novamente para não ter dúvida. O algoritmo Bubble Sort percorre o vetor diversas vezes, comparando elementos adjacentes e trocando-os se estiverem fora de ordem a cada passagem. O maior elemento borbulha para o final da lista. O processo se repete até que nenhuma troca seja mais necessária. Então, ele pega o primeiro vetor, que foi o algoritmo que nos foi passado, e faz as trocas, que acaba gerando um resultado aqui final, só que não é o nosso resultado completo. Então a gente pega esse vetor que começou, faz as trocas até chegar no nosso resultado esperado, que é esse daqui, o vetor todo ordenado. Aqui está o exemplo na linguagem C, os comentários, toda a função para realizar o cálculo do algoritmo e bolha, ok? Aqui um void, quer dizer que não vai retornar nada, né? Normal. E a gente vai rodar, ok?
que ele passou por todos os vetores, trocando os valores, até que ele chega no resultado esperado, no array. Aqui ele acabou passando mais de uma vez, provavelmente o jeito que leu a linguagem, mas é isso. Muito obrigado e boa noite.